Boa noite! E aí, pessoal? Vamos entrando, tô esperando vocês chegarem aqui para a nossa penúltima live da semana de lives. Eu não sei vocês, mas eu tô assim um pouquinho chocada que a gente chegou já na última semana. Passou rápido, né? É, Obrigada por estarem aqui de novo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem são os guerreiros que vão de fato aparecer aqui no sábado à noite. É a nossa penúltima. Essas duas últimas lives são temas que eu acho realmente bem bacanas. Boa noite, Marcela. É, eu acho realmente temas interessantes. Eu sei, sábado à noite, domingo à noite, eu já tô preparada para vocês decidirem ver essas lives só gravadas. Mas se você puder ficar aqui comigo e conversar comigo, eu acho que essa live vai te ajudar a tirar muitas dúvidas. Ei, Mariana, assistindo ao vivo, muito que bem. Eu acho mesmo que a galera que tá vindo aqui no sábado e no domingo é a galera comprometida de verdade. Eu falei ontem isso, né? Eu tô colocando assim muita coisa nessas lives e muita preparação. E eu acho mesmo que o conteúdo que a gente está debatendo aqui juntos, bom dia, Danilo, o conteúdo dessa semana de lives que a gente está debatendo aqui juntos, as dúvidas e toda a reflexão que a gente está fazendo, é praticamente um curso em si só, de verdade, assim, eu não pensei em fazer coisas rasas, porque eu quero exatamente honrar vocês que estão aqui comigo. É, E isso vale, né, em dobro para vocês que estão aqui ao vivo no sábado e no domingo. Se por acaso você tiver um compromisso, não puder ficar até mais tarde, de toda forma vocês vão receber o link, tá bom? Para assistir, e o link, igual a ontem, vai vir com os links das lives anteriores. Então, se por acaso também você chegou agora e eu quero ver quais foram as lives da semana que já passaram e tudo mais, ainda vale se inscrever lá no link da bio, tudo bem? Mas vamos lá, nós, os guerreiros do sábado à noite, para a nossa penúltima live, que é sobre prática, tá? Prática e tempo de trabalho, basicamente, né? Quando eu digo prática, eu tô dizendo o tempo de trabalho e essa lapidação pela qual a gente passa, né? Enquanto a gente está trabalhando. A Mariana falou aqui nos comentários, contando os minutos para trabalhar com livros. Eu também, eu tô muito ansiosa e assim, a gente abre agora e na próxima semana, dia 3 já começa, já é a nossa primeira aula ao vivo. Então assim, é isso, a gente vai terminar o ano se profissionalizando, vai ser muito especial. E Danilo, bem que eu queria te acompanhar na cervejinha para acompanhar a live de sábado, mas não tô podendo, não peguei nem meu vinho. Mas amanhã eu venho com um vinhozinho pra gente fazer o encerramento. É, E com certeza vocês vão conseguir garantir aí a vaga de vocês no Trabalhar com Livros, sem dúvidas. É, Amanhã vocês já recebem o e-mail para se inscrever antes de todo mundo. Vai ser bem legal. Então tá bom. Vamos lá. Vamos juntos, né, pensar no que quer dizer então essa prática de trabalho, né, em como você pode pensar em praticar e em lapidar mesmo as suas técnicas e os seus talentos, né. Eu acho que a prática, isso que eu estou trazendo aqui hoje, é o tema mais complexo para iniciantes. É o tema mais até espinhoso, porque quando eu digo prática e quando eu digo que um dos pilares do trabalho editorial é a prática, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de quem está iniciando bom, mas como é que eu vou ter prática se eu estou começando, né? Como é que eu vou ter prática num trabalho que eu ainda não pratico, né? Num trabalho que eu ainda não exerço, digamos, para não ser repetitiva, né? É, Claro, se você não começou, você não tem muita prática. Isso é um dado, né? Não adianta fugir disso. Então, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão de como você mesmo iniciante pode ir lapidando isso, né? Pode ir conseguindo um pouquinho mais disso que eu chamo de prática. É lógico que quanto mais os anos passarem, melhor você vai ser como profissional. Não tem como fugir disso, né? É por isso, inclusive, que quando a gente pensa em cursos que prometem resultados, sei lá, a gente viu aí, né, faz pouco tempo, torne-se tradutor em 15 dias ou qualquer coisa do tipo, não tem como, é impossível, porque o tempo de prática, os anos de prática, os anos de lapidação, eles fazem parte da carreira, de qualquer carreira, né? Eu tô falando aqui
de tradução, de revisão, de preparação de textos, mas a gente podia estar falando de literalmente qualquer carreira. Os anos de prática e os anos de trabalho é o que vão de fato te lapidar no profissional que você vai ser, no melhor profissional que você pode ser, né? E isso não acaba nunca. Então eu hoje, com mais de 15 anos, acho que tem 16 anos que eu tô no mercado, com 16 anos de mercado, eu sou assim, anos-luz melhor do que a Laura de 2006. Comecei em 2005. Não tem nem comparação, né? A Laura de 2021 com a Laura de 2005. Até porque os anos também trazem, além da prática dentro do mercado, experiência de vida, né? Também não posso comparar a Laura de 36 anos com a Laura de 20 anos. Isso vale para tudo. Então, o que eu tô trazendo aqui são algumas formas de você acelerar o seu processo de prática. Não quer dizer que você vai pular as etapas de realmente se lapidar durante a sua vida profissional, né? Esse é só o começo. Então, eu tô pensando aqui para iniciantes principalmente, né? Claro, isso vale, são práticas que valem para todo mundo, especialmente se por acaso você estiver aí num período meio de baixa, né, e não quer perder a mão e quer de fato continuar praticando, continuar se aprimorando, né? Então eu acho que já vale ter isso em mente quando você, porventura, lê aqui o meu título, Prática de Trabalho, né, e me vê falando em tempo de trabalho, e se por acaso já te bater, putz, impossível eu ter prática, né? Porque eu tô começando, então já tô saindo com um pilar a menos. Não, porque justamente essa live é pra gente entender quais são os pilares possíveis. Dessa vez, eu disse que eu não ia mais falar isso ontem, mas dessa vez eu acho realmente que vai ser uma live um pouquinho mais curta. Mas mandem aqui as perguntinhas no balãozinho de perguntas, tá bom? E claro, vão fazendo os comentários aqui enquanto a gente estiver conversando, que vocês sabem que eu sempre tento olhar aqui o papo de vocês, tá bom? Tô gostando já do número, estamos com metade do que a gente estava ontem, mas para um sábado à noite, começo de live, acho que tá bom. Dá pra subir, né? Então, sei lá, encaminha a live, manda coraçãozinho pro Insta avisar todo mundo, pra gente ver se a gente consegue mais alguns guerreiros do sábado à noite, assim. E domingo à noite, então, vocês estiverem aqui comigo domingo à noite, aí eu sei que vocês estão comprometidos. Aí eu sei que vocês vão dar certo. De verdade, sem piada agora. Eu dou aula há muitos anos, né? E só de uma pessoa participar e de uma pessoa ir procurar esse conhecimento, já dá pra ver que ela tá aí um passo à frente, né? Aquilo tudo que a gente falou lá, informação e tudo mais. Bom, então, apesar de ser difícil, né, a gente conseguir essa prática, a gente também sabe que a gente só melhora com a prática, né? Não tem como... Mariana, tudo bem, pelo fuso. Pelo fuso tá joia. Deixa eu só silenciar aqui meu computador, pronto. Se é pelo fuso, você ainda tá nas guerreiras comprometidas. Não tem problema, eu vou te dar essa colher de chá. Então... Apesar de ser difícil, né, como iniciante a gente conseguir ter prática, a gente sabe que a prática ela é importante para nos lapidar. Então, tá aí o paradoxo, né, da dificuldade de trabalhar esse pilar. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando que a prática é um dos pilares de um bom profissional é o seguinte: iniciantes cometem erros. Grave isso, tá? Iniciantes cometem erros. Não tem como. Ponto final. Pode cometer mais, pode cometer menos, pode cometer erros graves, pode cometer erros leves. Mas não tem como iniciante, você entregar um trabalho impecável, perfeito. Isso quer dizer que o iniciante sempre vai sair perdendo em relação a um profissional mais maduro, mais experimentado? Não necessariamente, né? Até porque muitas das coisas que a gente entende como erro depende de atenção, né? Um profissional maduro pode cometer muitos erros de desatenção, enquanto o iniciante pode estar lá fazendo um trabalho super presente e aí, de repente, gastar mais tempo naquele trabalho, né, para garantir a qualidade. Então, é claro, tem algumas técnicas que podem te ajudar, né,
a, a diminuir aí o seu número de erros, mas saiba, você vai cometer alguns erros. Vocês sabem que eu tenho muito esse discurso, até para quem é experiente, né, de que a gente precisa ser mais gentil com a ideia de errar. Eu recebo muito essa pergunta, Laura, o que eu posso fazer para não errar nas minhas primeiras revisões? Nada. Para não errar, nada. Você pode fazer algumas coisas para diminuir os seus erros, né? Para amenizar, para ter uma quantidade menor de erros, né? Para não cometer os erros mais graves. Agora, para não errar, não tem nada que você possa fazer. Nada. Porque a própria inexperiência te coloca nesse lugar. Por isso mesmo que a gente começa, geralmente, fazendo uma escadinha, né? Seguindo aí uma hierarquia de trabalho. Então, uma editora talvez possa te contratar como segundo revisor para começar. Porque se você comete erros numa segunda revisão, menos grave, né? A maioria dos erros já foram resolvidos. Ah, foi legal, primeira revisão. Putz, esse revisor é ótimo, preparação, entende? Então, esse é um dos jeitos de amenizar os erros, né? Começando por, entre muitas aspas, tá? Por baixo. Eu digo entre muitas aspas porque eu não acho que existe uma hierarquia de importância profissional, né? Então, o segundo revisor é desimportante e o tradutor é um grande rei. Eu não acho que exista essa hierarquia. Acho que todo mundo tá, aqui no nível de responsabilidade. Cada um com as suas, lógico, mas, todo mundo juntinho, né? Agora, o que você vai poder fazer, né, para evitar esses erros de iniciante que você tem justamente por ainda não ter tempo de prática, né? Uma das coisas que vão te ajudar, por exemplo, é ter um checklist. Então, essas coisas você nunca pode deixar passar. Vocês sabem, eu já falei ontem, a Eli do Vaga de Revisão postou esses dias um checklist, né, de revisão. Isso dito, e aí você pode, né, aprender técnicas e tudo mais para evitar. Isso dito, comece sabendo que você vai errar, justamente por falta de prática, por falta de experiência, e seja gentil com os seus erros, tá? Você se desesperar e achar que você é um péssimo profissional porque você errou uma regra gramatical, é claro, né? Tem regras e regras, assim, uma coisa é você errar uma colocação pronominal, na minha opinião, tá? E outra coisa é você errar uma concordância, né? Uma conjugação, né, por exemplo. E aí o Will do Gramática na Vida, não sei quem de vocês segue ele e se viu, ele colocou hoje meio que uma hierarquia de erros, assim, né? Então acho que também é útil você ter isso em mente como iniciante. Talvez alguns erros você deixe passar por falta de traquejo, mas outros erros graves, né, você vai ter como evitar. Por exemplo, não inserir erro onde não existe, né? Outras coisas você vai aprender mesmo com a prática. Por exemplo, uma coisa que, de fato, eu acredito que só a prática pode te dar. Quando eu tô falando aqui de erros e acertos. O nível de interferência mais exato em um texto. Então, se você mexe muito, se você mexe pouco. Onde precisamente você precisa mexer e onde não. Isso são coisas que a gente discute, por exemplo, em cursos, né? Então, no trabalhar com livros, isso é um grande eixo das nossas discussões práticas, né? Aqui tem que mexer, aqui não tem que mexer, aqui é obrigatório, aqui é uma questão de gosto, né? Até onde eu vou, qual é o limite das suas mudanças. Isso, de fato, é uma coisa que só a prática vai te dar. Na tradução, por exemplo, o que a prática vai te dar? Fluidez, principalmente, tá? Não adianta. A prática da tradução, ela te lapida. Ela te lapida como um escritor melhor. Não é necessariamente também, né? Mas eu não tô centrada aqui em como ela te lapida como um tradutor melhor, né? No sentido de expressões e tudo mais. Mas a prática te lapida em termos de escrita mesmo. Você vai ganhando fluidez, você vai ganhando leveza no seu texto, né? Isso realmente é só a prática que pode te dar. Até por isso, até pelo fato de que a gente vai cometer erros, vai cometer, tá? Antes de eu passar, antes de eu seguir o raciocínio do até por isso, me fala aqui nos comentários, como você lida com o erro? Eu acho importante começar a pensar nisso. Essa questão do erro é uma das
essenciais pra mim, é central de verdade pra mim, tá? Não tô falando que eu já fiz totalmente as pazes com isso, mas eu queria que vocês me contassem se ainda é um fantasma pra vocês. Você tá ciente de que você erra? Quando você entrega um trabalho, você se cobra muito, você sofre aí de síndrome do impostor, por exemplo, pensando, nossa, eu errei muito, ninguém nunca mais vai me contratar. É muito importante a gente começar essa reflexão. Então, acho que essa é uma das reflexões que eu quero propor hoje. De novo, seguindo o nosso mote de em que ponto você tá, o que que você precisa fazer, o que que você precisa melhorar em você, né? Acho que a reflexão de hoje é essa. Como que você tá lidando com o erro? Você tá aceitando? Você tá sendo gentil com você? A Mariana tá falando, eu tenho muita dificuldade porque a sensação de não ser boa grita. Normal. Acho que para todas nós, né? A Marcela não lidava muito bem, achava que tinha que saber tudo. Mas agora eu me lembro que é com o erro que eu aprendo e melhoro e cresço no trabalho. Essa é uma boa chave, né? Um dos motivos para a prática ser tão essencial, para a prática do trabalho ser esse pilar tão importante, é exatamente esse. Quanto mais você pratique, mais você erra, então mais você aprende. E você só vai errar e aprender com seus erros com o tempo. Você precisa de tempo para errar, né? O tempo, a prática também te dá o contato com tipos de erros e acertos diferentes, né? A Jo tá falando, eu sou muito perfeccionista, então normalmente não lido muito bem. Mas eu sei que errar e perceber o erro faz parte da aprendizagem, é isso. Acho que a aprendizagem é o cerne, né, dessa ideia de prática. Porque a gente pensa em prática só como prática profissional, né? Então eu tô trabalhando, ganhando dinheiro, mas a gente tem que também incorporar a ideia de aprendizagem no nosso fazer profissional, né? Então, enquanto a gente trabalha, a gente vai praticando e vai aprendendo, né? Essa ideia de aprendizagem, ela tá contínua, a gente nunca vai abandoná-la, né? A gente nunca vai abandonar a ideia de aprimoramento enquanto a gente está trabalhando. E a coisa de ser perfeccionista, eu acho que é o seguinte, embora tenha lugar, né, especialmente para revisores, por exemplo, né? Então eu sou revisora e eu tô aí, eu sou perfeccionista, então me preocupo muito com padrão, com detalhes e tal. Acho que tem uma característica do perfeccionista dessa coisa de se preocupar com detalhes que é importante. Por outro lado, é isso, o perfeccionista é a pessoa que não quer arriscar. Então você só vai começar, por exemplo, você só vai se propor a fazer um trabalho quando você estiver muito, perfeitamente segura, né? Isso é um problema. Eu sempre digo que eu não sou nada perfeccionista, tá? Eu sou, para trabalho, detalhista, mas nada perfeccionista. Em nada na minha vida eu sou perfeccionista. Eu começo antes de estar pronta. Tudo, 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 tudo. Se tem um erro que eu não cometi muitos erros no começo de carreira. Vou fazer uma live. Gente, eu vou falando com vocês, vou tendo ideia assim de live. O que vocês achariam de uma live sobre meus principais erros na carreira? Pode ser interessante, hein? Então, cometi muitos, muitos, muitos erros. Um erro que eu não cometi foi esperar estar pronta para começar. Eu não cometi esse erro. De verdade, eu sempre comecei tudo que eu fiz na minha vida muito antes de estar pronta. Assim, perfeitamente pronta, entende? Eu nunca fui a pessoa de fazer 70 cursos antes de começar. Não. Eu sou a pessoa que eu começo e aí eu vou aprendendo. E aí eu faço curso enquanto eu tô fazendo tudo. Eu comecei o Instagram, por exemplo. Sabe o que eu sabia quando eu comecei esse Instagram? Nada, não sabia nada. Eu não sabia como fazer post, eu não sabia o que ia chamar a atenção das pessoas, eu não sabia que curso eu queria dar, eu não sabia nada, eu não sabia nada. Eu não sabia qual era o meu objetivo, eu só sabia que eu precisava começar, que eu precisava criar essa presença e começar a falar com as pessoas. E pronto, comecei. Comecei e aí fui estudar, fazer curso, não sei o quê, aprender a fazer post, contratar quem precisava contratar. Eu sou assim, eu comecei a traduzir do inglês no segundo colegial, nossa, gente, denuncia demais a idade, né? Falar segundo colegial. No segundo ano do ensino médio.
Não se chamava ensino médio na minha época, não. Esse é o número de anos a que eu sou formada. Mas eu comecei no segundo ano do ensino médio a traduzir, porque a irmã de uma amiga estava na faculdade, não falava inglês bem, e me dava, tipo, textos da faculdade para eu traduzir para ela, pagando. Foi assim que eu comecei, pra vocês terem ideia. O que eu sabia sobre tradução? Um montão de nada. Comecei e fui aprendendo. Nossa, é isso, Mari, colegial é bem vintage. Vintage eu achei que você foi bem boazinha comigo. Você foi bem simpática comigo. Mas eu sou uma senhorinha de 36 anos, entende? Quase 37. Então, a Marcela falou, me formei no ano passado e só agora estou tentando entrar no mercado pelo medo de errar. Achava que eu tinha que saber de tudo para conseguir entrar. Não, não precisa saber tudo. Precisa, claro, ter a sua base, né? Eu nunca vou falar pra ninguém entrar sem saber nada, né? Por isso a gente tá falando aqui dos pilares. O primeiro foi formação e estudo, né? Falei de curso livre, falei de um monte de coisa, mas não precisa esperar. Eu vejo muita gente no mercado e eu vejo em grupos principalmente. Cara, gente que já fez assim, tipo 5 cursos, 6 cursos. Tem curso a pessoa tá, eu vejo. Por um lado, ótimo, faça todos os cursos que você puder pagar mesmo. Mas você não precisa de 10 cursos por ano para aí começar a mandar currículo, você não precisa disso. Faça um curso bom, faça 2 cursos bons, continue se inscrevendo em oficina, em tudo mais. Mas comece, porque é começar que vai te dar os anos de prática. Se você nunca começa, você tá perdendo esses anos de prática, porque os cursos te dão muita prática, sem dúvida, os bons cursos, tem exercícios, tem práticas, tem discussões, mas isso também não garante, não garante, desculpa, não te isenta dos anos que você precisa de experiência profissional, né? Então você precisa começar. A Eva falou, trabalhar com livros. Sim, o trabalhar com livros é um desses, né? A gente tem prática lá justamente para isso. Mas isso não te isenta de precisar botar as caras no mercado, tá entendendo? Porque estar no mercado é a prática, de verdade. Vai te dar contato com muito mais livros, muito mais textos, né? Até por isso, então, voltando, vocês me contaram aí, já que todo mundo tem dificuldade de lidar com erro, mas até pelo erro, quando a gente é iniciante, ser um dado, tá? É garantido que a gente vai errar. Garantido. Até por isso você precisa começar por clientes menores, entre aspas, tá? E eu não tô falando menores de importância, mas eu tô falando menores de visibilidade, principalmente. Por que não faz sentido? Mesmo que você tenha um contato quente, digamos que você tem um contato assim, ó, quente na Companhia das Letras, na Intrínseca, um puta contato, seu melhor amigo foi trabalhar lá. Por que não dá pra você começar ali, via de regra, tá? Óbvio, tem quem comece. Vou começar preparando um livro para a Companhia das Letras. Porque você vai errar. E aí vai ser um erro que vai te tirar daqui para cá. Entende? Em termos de visibilidade. Enquanto que se você começa aqui com um cliente individual, um cliente pessoa física, com uma editora pequenininha, com uma agência de tradução que tem controle de qualidade, é um erro relativamente tranquilo. E claro, eu não tô falando aqui de erros graves, de quem não tem nenhuma formação, e aí aventureiro, né? Eu sei que se vocês estão aqui comigo, vocês não são assim aventureiros, estão jogando aí no mercado sem saber nada. Então eu não acho que vocês vão cometer erros gravíssimos, tá? Mas você começando assim, você vai errando pequeno. Você não erra grande imediatamente, você vai errando pequeno e vai aprendendo, sabe? Isso não quer dizer, quando eu digo, erre com clientes menores, não quer dizer, foda-se, clientes menores não valem nada, eles não são importantes. Não, a sua responsabilidade com o cliente continua sendo absolutamente a mesma, tá? Isso é óbvio. Mas isso também vai te dar segurança. Você vai ganhar a segurança que os anos de prática te dão. Por que quando você tem muita experiência, tem muitos anos de prática, eu coloquei aqui prática, mas eu podia também ter chamado de experiência, esse pilar, né? O que esses anos de experiência e de prática te dão é justamente alguma segurança, alguma confiança. Então, eu vou preparar para a Companhia das Letras, puta responsabilidade, um lugar bacana, que eu admiro muito, a gente vai ler o resultado desse meu trabalho, isso aumenta o peso nos seus ombros naturalmente, tá? Não tem como negar que seja assim. Mas, por já ter passado por
tantos outros tipos de livro, por tantos outros tipos de clientes, pô, eu tenho segurança que eu sei todo o necessário e que eu estou capacitada para isso. Faz sentido para vocês? Tá? Então pense aí nesses clientes que a gente às vezes pensa que são menores, eles são essenciais, né? Eles vão te ensinar muito. E muitas vezes editoras menores, por exemplo, estão dispostas até a treinar um pouco, né? As pessoas que vão trabalhar lá. Treinar no sentido de, pô, tipo, aprender junto mesmo, né? Uma editora que acabou de abrir também ainda está azeitando os seus processos, né? Então, acaba sendo uma relação de troca e de aprendizado. Então, sempre que a gente está falando de prática, vocês viram aqui que já apareceu 1000 vezes a palavra aprendizado, né? Isso é importante. A prática, ela vai melhorar até a sua prospecção. A gente pensa em prática no sentido de técnicas e do trabalho em si, não é? Mas a prática também melhora coisas como a sua prospecção. Eu já mostrei aqui faz um tempinho. Quem viu, quem já estava aqui, conta nos comentários. Se você não viu, quem sabe um dia eu mostro de novo, mas não sei, porque precisa ter muita intimidade para mostrar isso. Eu já mostrei um e-mail de prospecção, era um envio de currículo que eu mandei em 2009. Tudo errado, gente, tudo errado. Mas muito erro. Eu mandava para a pessoa errada, eu não falava quais eram minhas qualidades, eu não explicava direito o que eu queria, eu não oferecia direito meus serviços. Nossa, não tinha chance daquilo ali dar certo, sabe? Então, a prática vai melhorar até esses aspectos mais práticos, né? Vai melhorar a sua prospecção, vai melhorar a forma como você se relaciona mesmo com o mercado. A Vivi falou aqui, é verdade, eu recebo muitas dicas do meu editor. Você deve estar falando disso de trabalhar para editoras menores, né? Para ganhar aprendizado e prática. Sim, até porque é isso, se a editora publica um pouquinho menos em volume, muitas vezes ela tem um pouco mais de tempo para até te dar feedback, né? Para conversar mais com você e tudo. Então é muito interessante você usar esses clientes para ganhar prática, para ganhar aprendizado. Agora, falei aqui, né, nessa primeira meia hora, da importância da prática, mas como se você ainda não está no mercado, você pode também tentar acelerar essa sua prática, né? Como você pode tentar fazer isso girar melhor, tá? Bom, eu acho que a forma mais óbvia, né, a primeira forma, é o que a gente já falou, cursos, né? Bons cursos vão te dar prática, claro. Também pode ter cursos que não tem prática porque a proposta é outra, né? Mas a maioria dos bons cursos vai te dar alguma prática naquilo que ele está ensinando, né? Então, vai te dar exercícios, vai ter comentários sobre esses exercícios. Alguns cursos têm correção individual. Você pode também fazer uma mentoria, por exemplo, que inclua feedbacks sobre os seus textos, sobre os seus exercícios. Isso é uma forma de ganhar prática, de acelerar a sua prática, né? Então, coisas que você ia ter que aprender ralando e meio que quebrando a cara. Legal, Maria. Assim que a gente fechar o raciocínio, eu vou puxar todas as perguntinhas dos balãozinhos, tá? Então podem continuar deixando as perguntas no balão, que no fim da live, na segunda metade, assim, eu puxo todas. Já tô terminando aqui o nosso raciocínio de início. Então, um bom curso vai te dar isso e é uma forma de acelerar, né? Coisas que você ia ter que quebrar a cabeça e errar para aprender, né? O curso te dá. Então, o curso acelera essa ideia de prática, tá bom? Fora cursos, pense também em oficinas, né? E isso mesmo se você já estiver trabalhando, né? Oficina de tradução, por exemplo. Vocês sabem que eu até hoje faço oficina de tradução. Sempre que eu me inscrevo, eu inclusive conto pra vocês, eu divulgo, né? Semana passada eu fiz uma oficina da Pretexto sobre tradução de diálogos, que foi super legal e tudo. Então, cursos e oficinas são uma forma de acelerar essa sua prática, tá bom? Fora isso, você pode pensar em coisas como grupos de estudo. Então, montar um grupo de estudo com outras pessoas que estão aí tentando entrar no mesmo mercado que você, que estão interessados também em revisão, em preparação, em tradução, né? Você pode pensar também, claro, fora grupos de estudo e esse estudo coletivo de cursos e oficinas, em estudo individual.
formas individuais de você praticar e de você aprender, né? E de você acelerar a sua prática. Isso tudo é o quê? Eu tô tentando inserir a prática no seu dia a dia antes mesmo de você dar o pontapé na sua carreira, antes mesmo de você começar a se jogar no mercado, entende? Tô tentando já te inserir essa prática. Isso também vai valer para quando você estiver, começando. Então, eu já tenho alguns trabalhos, mas eu preciso, acelerar essa rota de aprendizado, preciso acelerar esse pilar aí da prática. Você segue com essas dicas, entende? No estudo individual, uma coisa que eu acho uma boa ideia e é que eu preciso dar crédito para a Priscila Catão, que é uma tradutora ótima, que tem um perfil aqui no Instagram bem bacana que eu vivo indicando, que é uma forma que ela costuma recomendar para você praticar tradução, principalmente, né? Então, tradução literária. Bom, qualquer tipo de tradução, mas acho que especialmente na literária tem bastante caldo para você fazer isso. A ideia seria você pegar um texto que te interessa, né? Que te interessa traduzir, fazer a sua tradução daquele texto, e aí ter outras duas boas traduções, e aí pensa em como você vai saber que são bons, né? Tradutores renomados e tudo mais. Pega essas duas traduções e compara, né? Compara uma com a outra, compara com o seu. O que esses tradutores tiveram de solução bacana? Como eles lidaram com as dificuldades que você teve naquele texto? Você não precisa fazer isso para o livro inteiro, né? Você pode fazer isso com um capítulo, por exemplo, com alguns capítulos, né? Ao longo de um período de tempo maior e tudo mais. O que você está fazendo se você faz esse estudo individual, né? Bom, basicamente, o que você está fazendo é trazer para o individual o que você faria, por exemplo, numa oficina de tradução, né? Então, na oficina de tradução, você teria ali o exercício para traduzir e aí você teria aí um mediador, né? Uma professora que é mediadora para te trazer a solução que já foi publicada, os outros alunos da oficina para te trazer as soluções que eles tiveram e vocês debaterem as dificuldades. Nesse caso, você está criando um espaço de debate com os próprios livros, com os próprios tradutores. Eu acho muito interessante essa ideia, de verdade. Acho que pode dar super, super certo. Agora, de revisão, um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem aí como fazer exatamente essa comparação, porque a gente não tem o texto cru, né? Eu não tenho acesso ao texto sem revisão para daí poder revisar. Agora, se vocês criarem aí, por exemplo, um grupinho, e aí tem um comentário, que incrível essa ideia dos grupos de estudo. Gente, vocês já estão brother aqui desde o começo da semana, não estão, não? Vocês estão aqui mandando um monte de comentário, batendo papo. Se junta aí. Ou se você entrar no Trabalhar com Livros, cria um grupinho menor, se você quiser, para fazer um grupo de estudo depois que o curso terminar, né? Então vai praticando durante o curso e aí, terminou o curso, putz, queria continuar. Cria um grupinho menor. Pode ser muito interessante. E aí de revisão, então, é mais difícil. Mas se você tiver esse grupinho, por exemplo, você pode combinar de uma forma que uma pessoa traduza, se tiver alguém que quer fazer tradução, e aí outra pessoa revise. E aí você vai ter a oportunidade, e aí compara com o texto publicado, entende? E aí vocês vão ter a oportunidade de quase criar um processinho editorial entre vocês. Eu acho que pode ser bem, bem interessante como prática, tá? Fora isso, você pode, como para prática de revisão, reescrever textos que você vê na internet, ou até de livros que você acha que não foram revisados de um jeito bacana. Você pode aplicar ali as técnicas de revisão e ver o que você consegue melhorar. A ideia, de novo, é sempre acelerar a sua prática. Então, inserir mais prática no seu dia a dia, mesmo que você ainda não esteja no mercado, de forma a acelerar isso. A Mari, podemos fazer um call bar para o grupo. Mari, desculpa aqui a idosa cringe. O que é um call bar? Me conta nos comentários. Gente, eu só me senti assim, primeiro a história do colegial, que eu já me senti assim, com 70 anos. Me senti assim, tipo a minha avó, tá? Que falava, sei lá, que estudou no liceu, assim. Então, o colegial já achei. Agora, o call bar, agora sim, realmente me senti idosa cringe. Me conta o que é, senão eu vou ficar perturbada com isso. Então, a ideia, de novo, é acelerar a sua prática, tá bom? Inserir práticas para você poder, não é pular etapas, mas para você poder uma coisa meio Getúlio Vargas, 5 anos em 1, 5 anos em 5, tá entendendo? Você vai acelerar mesmo.
A Mari falou que call bar é uma videochamada em que cada um bebe na sua casa. Ótimo, façam um call bar do grupo do curso. Inclusive vai funcionar como uma excelente forma de networking, não vai? Eu acho. Claro, né, Fábio? Eu devia ter percebido também. O Fábio foi mais esperto que eu. Deve ser uma chamada, cada um bebendo e conversando. Claro, é um call bar, né? Ai, Laura, olha, sinceramente, que sábado à noite eu já tô tão cansada. Dei um desconto pra idosa cringe aqui, tá? É... Mas, ó, tá vendo? Aprendi uma coisa nova nessa live. Última coisa que eu quero dizer. Você tem mais de 40, Mari, mas então você tá muito mais por dentro do que eu. Você tá muito mais enturmada do que eu, entende? A última coisa que eu quero dizer pra vocês, antes de responder as dúvidas, que eu tô vendo que já tem algumas dúvidas aqui no balãozinho, é o seguinte. Nath falou, essa próxima turma vai ser boa. Eu tô botando muita fé nessa próxima turma, gente. Até call bar vai ter. Sinceramente, a pessoa que ficar de fora da segunda turma vai se arrepender, tá? Porque é uma quantidade de aula bônus, é a turma que já tá aqui nas lives fazendo amizade. Ó, Vitória, acho que né? Falou que entrou em um grupo de prática de tradução esse ano e que recomenda muito. Aprendendo a receber e dar críticas construtivas e tudo. Incrível, incrível, é isso. Olha que ideia massa de grupo de prática de tradução, né? E vocês podem ir montando. Acho bem, bem, bem interessante essa ideia de grupos de estudo, tá? É uma ideia que eu gostaria que tivesse de novo, né? Tudo eu falo que eu queria que tivesse existido quando eu tava começando, mas eu teria amado, de verdade, do jeito que eu teria amado se existisse o trabalhar com livros quando eu estava começando, eu também teria amado se existisse essa ideia de tipo, um grupo de estudos, um grupo de prática. Olha que incrível, né? Montar um grupo de prática com gente que quer entrar no mesmo mercado que você, né? Como isso aproxima e como isso te dá gás, né? E, de novo, acelera aí o seu aprendizado. E, por fim, eu coloco aqui também no balaio da prática uma coisa que é uma dúvida recorrente, que é traduções para instituições como o Babel, por exemplo. O Babel não é necessariamente uma instituição, né? Mais uma plataforma ali em que você encontra autores independentes, mas eu trato o Babel Clube e qualquer trabalho que você venha a conseguir pelo Babel Clube como prática, não como trabalho. Por que eu tô dizendo, ou como trabalho voluntário? Por que eu tô dizendo isso? Porque a ideia do Babel Clube não é exatamente você ser remunerado. Até existe ali um combinado de remuneração. Então, um combinado de remuneração que depende de quanto aquele autor vender daquele livro. Pode ser muito, pode ser nada. E é mais comum que esteja mais perto do nada do que do muito. Então, tratem quase como uma tradução voluntária, tá? Porque pode ser que não dê fruto nenhum, especialmente em relação ao tempo que você vai ter que investir ali naquele trabalho. Mas eu gosto de pensar, se fizer sentido para vocês, se você tiver tempo, né, de fazer isso, como um lugar de aprendizado, como um lugar de prática, um lugar em que, de novo, você vai errar pequeno, porque aquilo tem muito pouca visibilidade. Então, você vai ter prazo para trabalhar. Geralmente são prazos longos que você consegue negociar, então você vai conseguir ter tempo de calcular sua produtividade, que é uma coisa que a prática e a experiência te dão. Você vai ter tempo de pegar a mão, de ganhar essa fluidez que eu tô falando, né, na tradução. Tudo isso é importante. E aí eu acho que lugares como o Babel ou traduções voluntárias, de forma geral, ou até revisões voluntárias, podem te dar essa prática, tá? Mas eu trouxe esse tópico porque eu quero que a gente comece a tratar essa história de tradução voluntária e revisão voluntária muito mais como prática, como ganho de prática, ganho de experiência e treino, principalmente, do que como portfólio, tá? Vocês me perguntam muito, se eu fizer uma tradução pelo Babel, pode ser bacana como portfólio? Como portfólio é super fraco, entende? Agora, como prática e como treino, se couber na sua vida, na sua agenda, acho que vale, tá bom? E era isso. Essa é a reflexão sobre prática, sobre experiência, sobre formas de você poder acelerar.
e manter essa ideia da prática ativa na sua vida. E temos aqui algumas perguntinhas no balãozinho, então eu vou puxar, tá bom? Ah, agora misturou, porque eu tinha uma caixinha de pergunta lá do Trabalhar com Livros. Ah, a Mari perguntou, se eu acredito em trabalho voluntário para criar experiência. Bom, respondi, né, aqui nesse último tópico. Sim, para criar experiência eu acredito, tá? Para criar portfólio, pouco. Não que você não deva colocar no seu portfólio, deve, mas ele tem pouco peso, entende? Justamente porque é um lugar que você não tem tanto feedback, então é quase um treino individual, sabe? Outra coisa, não esqueçam da minha regra de ouro, tá? Sobre trabalho voluntário. Bom, duas coisas. A primeira coisa sobre trabalho voluntário é que trabalho voluntário só existe para quem realmente faz um trabalho social. Então, se você está fazendo trabalho voluntário para uma grande corporação, tá errado. Tudo bem? Ah, mas aí você vai ter visibilidade, tá errado. Se alguém está ganhando muito dinheiro com aquilo, esse trabalho não deveria ser voluntário. Tudo bem? Essa é a primeira regra. Não faça trabalho voluntário para quem vai lucrar muito com aquilo. No Babel, por exemplo, você tem aí, né, uma ideia de que se o cara lucrar muito, você também vai ganhar lá a sua porcentagem. Então, tudo bem. Segunda regra de ouro para mim, a cada hora que você passar prospectando Babel ou de fato trabalhando no Babel, passe 2 horas trabalhando de fato e mandando currículo e fazendo prospecção, tudo bem? É 1 hora de trabalho voluntário e 2 horas de pelo menos prospecção para trabalhos remunerados, tudo bem? E a Mari também comentou, tenho feito uns trabalhos horríveis de transcrição, não conto como experiência para CV, mas me ajuda a entender o processo. Sim, e por outro lado, coloque no seu currículo, né? Não vai ter o mesmo peso, claro, do que trabalhar com uma revisão, ou com uma preparação, ou até com uma tradução, mas pode entrar no seu currículo sim, sem problemas. E, Mari, se te consola, a quantidade de transcrição que eu já fiz nesta minha vidinha não tá escrita. Fiz muita transcrição no meu começo de carreira, muita. Eu pegava muito freela de transcrição. Porque esse freela de transcrição é uma coisa que não exige experiência, né? E eu sempre fui... Não existia essa mamata que a gente tem hoje, né? Que, tipo, você faz primeiro uma transcrição de máquina, por exemplo, e depois vai ajustando, né? Não. Quando eu comecei, 16 anos... Gente, de novo, eu tô me sentindo uma vovó, uma velhinha coroca. Quando eu comecei, na minha época... Tô péssima hoje. Para um sábado à noite. Tô assim, quase corcunda de tão velha. Mas eu fazia na mão mesmo e eu fazia muita transcrição porque eu sempre digitei muito rápido. Então, fiz muita transcrição. Se te consola, faz aí, ganha sua graninha de transcrição, vai nessa, tá? E pode colocar no seu currículo sim, não tem problema. Essa era dos stories. A Jo fez uma pergunta aqui que era sobre o trabalhar com livros, mas acho que não foi na caixinha do trabalhar com livros, acho que foi aqui. Se o módulo de tradução do curso é focado apenas na língua inglesa. Sim, é focado apenas na língua inglesa. O que não significa que, principalmente da aula teórica e também das discussões muito ricas que a gente tem na aula prática, você não vai aproveitar, né? Você vai super aproveitar para a sua língua. Eu tenho muita gente na primeira turma cuja língua de chegada não é o inglês, ou cuja língua principal de chegada não é o inglês. E mesmo assim vale muito a pena. E você, por outro lado, também vai ter um pouco mais de contato com o inglês, que, gente, no mercado editorial não adianta, tá? A maioria das obras é traduzida do inglês. Tem francês também, tem espanhol também. Eu tô fazendo uma preparação agora que veio do alemão, mas mesmo assim o inglês domina mesmo o mercado. Perguntas dos stories. Aqui. Ai, peraí. Preciso primeiro fechar e depois abrir. Pronto, agora sim. Conseguir trabalho como preparador de texto só rola para revisores já conhecidos e experientes? Não necessariamente.
não necessariamente. É que a revisão é uma porta de entrada um pouco mais generosa, tá? Então a revisão geralmente, nada é uma regra escrita na pedra, tá? Não tem exceção, não. Mas geralmente as editoras vão ter mais disponibilidade de te testar na revisão por aquilo que eu falei, né? As responsabilidades vão crescendo. Então, se você testa alguém na revisão e a pessoa ainda precisa lapidar, melhorar muito, não é grave, né? A preparação de texto já tem um pouquinho mais de consequências. Então, é comum que você comece pela revisão de textos, né? Mas não, tá longe de ser impossível conseguir um trabalho aí de preparação de texto, tá? Se você não tiver experiência, é possível sim. Mas, assim, não se limite, né? Ah, mas meu sonho é fazer preparação de texto. Perfeito, mas preparador de texto também faz revisão, tá? Não conheço nenhum preparador de texto que se recusa a fazer revisão, por exemplo. Então, olha aí pra revisão com muito carinho no seu coração, tá bom? Mas não é só revisor conhecido e experiente que pode ter trabalhos de preparação. E temos uma última perguntinha que é uma pergunta mais direta, né, sobre prática. No início de carreira, quanto tempo você levava para preparar e traduzir um livro? Então, aqui eu não lembro. Esse que é o problema, né? Não tenho registro, assim, do meu início de carreira. Sabe quanto tempo eu levava? Mas, assim, o que eu posso dizer é, no início de carreira, eu tinha menos demanda, né? É normal. Hoje em dia eu tenho muita demanda. Graças a Deus, Deus conserve, etc. Eu tenho muita demanda. Então, eu não tenho o mesmo tempo, entende? Então, assim, digamos, os prazos de tradução dos livros continuam os mesmos, né? Então, se 10 anos atrás me ofereciam, não foi 10, foi exatamente 10 anos atrás, eu acho, minha primeira tradução de livro, me ofereciam 3 meses para traduzir um livro, eu tinha mais tempo por dia naquele livro. Então, esses 3 meses eram mais folgados, digamos, né? E eu podia ter mais horas dispendidas ali, né? Hoje em dia eu tenho os mesmos 3 meses. Como eu tenho prática e mais fluidez, eu preciso de um pouco menos de tempo, né? Então eu consigo encaixar mais coisas nesses 3 meses. Faz sentido? Então, o que eu acho importante no seu início de carreira é você entender se você é capaz de cumprir os prazos que as editoras costumam ter, sabe? Eu acho que isso é que é importante. No TL a gente fala um pouquinho de prazo, assim, mas pensa em umas 30 laudas de preparação, umas 10 laudas de tradução, por dia. É um prazo bem confortável. Se você conseguir cumprir isso, tudo bem. O que vai demorar para a prática te dar, né, é você conseguir encaixar mais de uma coisa ao mesmo tempo, provavelmente, entende? E tem mais uma perguntinha aqui nos comentários sobre o TL. Que é uma pergunta comum mesmo, eu não respondi, né, na minha sequência de stories. Precisa ter o inglês para fazer o TL? Sou da área de contábeis em transição de carreira para revisão. Posso fazer o TL? Vamos falar sobre isso do inglês. Bom, para que você precisa do inglês para fazer o trabalhar com livros, tá? Você precisa para fazer um exercício de preparação de texto traduzido. Se você não tiver muito contato com inglês, não souber muito de inglês, você ainda consegue fazer sem problemas, tá? Porque você vai aprender as técnicas de cotejo. O máximo que vai acontecer é no cotejo você cotejar parágrafo e não conseguir pegar, por exemplo, expressões idiomáticas que não foram tão bem traduzidas. Ainda assim, quando você nos ouvir falando disso, você também vai ganhar muito conhecimento, porque você vai entender qual é o raciocínio por trás de identificar uma tradução mais colada ou não. Se você está fazendo transição de carreira para revisão de textos, você precisa saber que revisão de textos nas editoras é revisão de texto, mas também é preparação. É muito raro uma pessoa que só faz ou preparação ou revisão. Geralmente a gente faz as duas coisas, né? Então você vai precisar desenvolver aí um pouco mais de intimidade, né, com essa segunda língua. Mesmo que você não seja tradutora, não tem problema não ser tradutor. E não tem problema não desejar ser tradutor, né? Mesmo quando a gente fala de cotejo, eu falo, se você viu um salto de tradução, se você é tradutor ou sabe traduzir, traduza. Se não, você não manja de inglês, não tem segurança, não traduza, tá? Não tem problema, você vai marcar de outro jeito. Então, até aí eu acho que ok. O
O que pode ser um pouquinho mais desafiador, mas não acho que impeditivo, é o módulo de tradução editorial. Por quê? Porque aí os exercícios vão ser do inglês. A gente vai ter 2 exercícios de tradução literária, tá? Ainda assim, a primeira aula desse módulo, ela é totalmente teórica. Os exemplos vêm do inglês, mas não tem problema, porque eu explico. Mas você vai aprender uma coisa que eu acho essencial para todo revisor de livro. Eu acho mesmo essencial. Você vai entender o raciocínio do tradutor. Você vai entender como é que o tradutor trabalha, entende? E isso vai te tornar um revisor melhor, porque você vai conseguir identificar algumas questões naquele texto que ele entregou. Mesmo sem você entender tanto inglês tão profundamente, mesmo sem você querer ser tradutor, você vai ser um revisor melhor e um preparador muito melhor se você de fato entender o que se passa aí na cabecinha perturbada de um tradutor, tá bom? Essa é a minha opinião. Fora isso, avalie se todo o resto do curso faz sentido para você, né? Os módulos iniciais e finais, o módulo de revisão de texto, o módulo de preparação todo vai ser importante para você, as aulas bônus você vai ter. Então, assim, se fizer sentido para você apenas a aula prática de tradução ser uma aula que talvez não faça tanto sentido, né? Então, na aula prática de tradução, pode ser que você decida não fazer os exercícios, por exemplo, mas ir à aula para ouvir as discussões que a gente tem sobre tradução e tudo mais. A tradução é um pilar importante do mercado. A tradução é importante para o mercado editorial. Então, você ter noções do que se passa aí nas discussões tradutórias, na minha opinião, é importante, tá? Então, eu não acho impeditivo você não dominar muito o inglês e não querer ser tradutor. Eu não acho impeditivo, mas acho que você tem que estar disposto a entender que a tradução é importante, mesmo que você não vá trabalhar com ela. Faz sentido isso que eu disse? Me conta aqui nos comentários se faz sentido para vocês. Para mim faz bastante sentido, por isso optei por essa estrutura, tá bom? Então é assim que eu lido com a história do inglês e da tradução dentro do trabalhar com livros. Nas aulas bônus, por exemplo, todas são sobre revisão, então acho que é bem importante. E é isso, meus amores. Eu vou lá nos stories responder as dúvidas sobre o trabalhar com livros que estão pintando na caixinha. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas sobre o curso, deixa ali na caixinha que a gente vai conversando até amanhã. Já vou mandar esse link, caso você tenha entrado agora, tenha perdido a primeira parte. Eu vou mandar o link para quem está inscrito no link da bio. Se por algum acaso, algum apocalipse, nossa, você caiu aqui de paraquedas, não se inscreveu ainda no link e quer receber as lives gravadas, inscreva-se agora, ainda dá tempo, vou mandar agora daqui uma horinha, essa e todas as outras que já passaram também. E é isso, amanhã a gente se vê para nossa última live de novo, domingo à noite, não me abandonem, a gente chegou até aqui, guerreiraços, batemos quase 40 pessoas aqui sábado à noite. Amanhã a gente fala sobre atitude profissional. Atitude profissional é uma coisa super, super, super importante da gente conversar, tá bom? Então, vou listar aqui algumas atitudes que você tem que ter para ser um bom profissional. E aí a gente corta a fita da inauguração do Trabalhar com Livros. Eu tô animada e ansiosa para receber vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, bom sábado. Vai lá abrir sua cerveja. Um beijo.